Olá, amigos. Que alegria imensa estarmos juntos aqui para mais um vídeo da série aí dos programas de estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Estamos felizes de estar compartilhando com vocês mais essa oportunidade. Agradecemos aí a oportunidade para o centro, agradecemos a oportunidade ao Centro Espírita Batuíra de estarmos aqui também com vocês. Nós somos trabalhadores da Sociedade Espírita Benedito Rosa de Jesus. Eu sou Marlene Gonçalves, frequento o Benedito Rosa de Jesus desde que era muito pequenininha, nasci em lar espírita, e desde então participei de mocidades, de evangelização, mocidade. Hoje eu sou monitora de grupos de estudo, palestrante na Casa de Benedito. E é uma alegria, então, estar aqui. Eu sou Marisa Fagundes Carvalho, também muito contente com essa oportunidade e, como a Marlene comentou, também sou frequentadora do Benedito Rosa de Jesus desde a infância e trabalho também no departamento do livro da USE, né, União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, que como a gente vem vendo aí ao longo dos estudos anteriores e vamos continuar vendo hoje, o estudo é uma parte importante da doutrina espírita, né? E esse departamento vem contribuir com isso. A gente organiza a Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto anualmente, tem a banca do livro na praça, alguns outros eventos menores aí ao longo do ano, com esse intuito da divulgação da doutrina através do livro. E é um prazer estar aqui divulgando mais um pouquinho desse conhecimento, né? Eu sou a Sandra Faria. É uma alegria estarmos aqui estudando um pouco mais do Livro dos Espíritos, esse estudo tão importante que Kardec nos trouxe. E é uma oportunidade grande, realmente, de estudarmos. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Então vamos lá. Que coisa boa poder estudar a introdução do Livro dos Espíritos, né? Em geral, às vezes a gente vai estudar, a gente, será que precisa ler a introdução? E aí a gente está vendo nesses últimos encontros, né, dessa série do estudo aí da introdução do Livro dos Espíritos, como é importante esse estudo. Então, é bem assim, para destacar o que Kardec pensou, né, quando ele lançou e publicou o Livro dos Espíritos. Pensam, ainda não existia, né, o Espiritismo estava surgindo aí naquele momento com esse livro, e ele achou por bem trazer alguns pontos nessa introdução que seriam como lembretes de algo que não pode ser esquecido. É como se ele estivesse preparando o leitor para aquilo que viria, né? Então, a gente está estudando essa introdução, quão rica ela é, para nos preparar, então, para o estudo do Livro dos Espíritos. E aí a gente já viu nesses últimos encontros os itens anteriores. Hoje ficou a nosso cargo aí o item número 8 e 9. Lembrando que numa das traduções do Livro dos Espíritos, aquela que Herculano Pires fez, ele deu o título para o item 8, Perseverança e Seriedade, e para o item 9, ele nomeou de Monopolizadores do Bom Senso. E é sobre esses itens, então, que nós vamos conversar hoje, vamos discutir hoje junto com vocês. E para que a gente possa entrar no item 8, então, vamos só lembrar que na última semana, no encontro passado, no programa passado, nós tivemos aí o estudo sobre a ciência e o espiritismo. Então, lembrando que Kardec estava preparando, né, esse ambiente para o que viria ali, era muito importante destacar isso e pontuar, né, o que é uma ciência, qual a relação da ciência com o espiritismo. Todo o vídeo aí do último encontro foi em cima do item 7 que fala sobre isso. E aí, hoje, ele acaba fazendo uma ponte, dando uma retomada aí nessas questões que foram trazidas no último encontro. E ele retoma falando da ciência da matéria e da ciência espiritual. Então, nós vamos começar hoje. Eu começo com uma pergunta para Marisa, justamente retomando aí o que ele disse já no outro item, mas já entrando no nosso oitavo. Existe alguma relação entre ciência da matéria e ciência espiritual, Marisa? Sim, existe total relação,
uma vez que ambas são da natureza, né? O que a ciência estuda são fenômenos da natureza. E então é tudo da lei da natureza, que é a lei divina, né, do nosso Criador. Então, se a gente pegar alguns exemplos, né, retomando até um pouquinho do programa anterior, a lei da gravidade é uma lei conhecida da ciência, da matéria, né? Então, muito antes de Newton observar lá a massa caindo, estudar, analisar aquilo e levantar os postulados e criar ali a lei da gravidade, a lei já existia. Ela é da natureza, ela acontece, né? Os corpos puxam os corpos para o chão, né? Enfim. E isso já existia, sempre existiu, independente do nosso conhecimento ou não. Da mesma forma, as leis do mundo espiritual também existem, a gente conhecendo ou não, né? Então, os espíritos, o que a gente estuda na ciência do plano espiritual? Os espíritos têm um corpo, como que é feito esse corpo? Eles precisam se alimentar, não precisam? Como que é a natureza, existe uma paisagem, onde que é esse lugar onde eles estão? Enfim, são inúmeras perguntas que envolvem a ciência do plano espiritual, né? E essas duas ciências estão em íntima relação, uma vez que o plano espiritual está em íntima relação com a matéria. Então, pegando aí alguns exemplos, como se dá a ligação entre um espírito ou um corpo físico no momento do reencarne. Então, aí a gente está colocando as duas ciências trabalhando juntas ali, né? O espírito tem uma forma de se ligar ao corpo físico, que embora às vezes a gente não conheça, muitas pessoas não saibam, mas existe uma forma científica disso acontecer, essa ligação entre o espírito e o corpo físico, né? E pegando aí outros exemplos, os espíritos influenciam no nosso estado de espírito, no nosso humor, de nós aqui encarnados? Sim, né? Existe essa íntima relação entre esses dois planos, entre essas duas ciências, né? O que é a ciência? A gente estuda os fenômenos da natureza, da matéria e do plano espiritual. E elas estão em constante relação, né? Tem uma parte do rapidinho aqui, sem ocupar muito, mas da Gênese, né? Uma das obras básicas de Kardec, que ele deixa isso muito claro, é muito interessante quando ele fala assim, que a ciência sem o espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos recorrendo somente às leis da matéria. É o caso, por exemplo, de fenômenos mediúnicos, né? Às vezes a ciência não consegue explicar o todo por que acontece a levitação de alguns corpos, o que acontece quando um espírito incorpora, né? Que o pessoal fala no médium, enfim. E aí ele fala também que o espiritismo sem a ciência carece de apoio e de controle e poderia equivocar-se. Por quê? Porque o espiritismo usa conhecimentos da ciência também, magnetismo, energia, matéria, enfim, muitos outros, para entender toda essa ciência do plano espiritual, né? Então, sim, estão em profunda relação os dois. Então, e a gente, a partir do que você falou, a gente entende, né, e lembra como é que se estuda a ciência da matéria. A gente sabe que tem faculdades, que tem cursos, a gente sabe que tem que pesquisar, tem que observar. Então, é mais claro como é que se estuda essa ciência da matéria. E eu te pergunto, então, Marisa, e como é que a gente pode se apropriar da ciência do mundo espiritual? Como a gente faz isso? Essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, a resposta é exatamente da mesma forma que a gente se apropria da ciência da matéria, a gente se apropria da ciência espiritual, que é como estudando, né? A gente vai na escola e tem aulas de ciências, né? Matemática, química, física, enfim, até as ciências humanas também, né? E a gente estuda. Da mesma forma, a gente precisa estudar, se debruçar sobre essa ciência do plano espiritual para se apropriar. Agora vamos pensar um pouquinho mais a fundo nesse paralelo, né, da ciência da matéria e do plano espiritual. Adianta eu pegar, por exemplo, vamos escolher uma ciência, para mim, uma das mais complexas, vamos pegar a química. Você pegar um livro de química do ensino médio,
do primeiro, segundo, terceiro ano e ler de ponta a ponta, eu vou dominar a química? De jeito nenhum, né? É preciso estudar. Lá tem o quê? Exercícios, perguntas, tem um professor que ajuda nessa orientação. Ao longo de todo o ensino médio, se a gente for lembrar, tem discussões, tem atividades das mais variadas possíveis aí para a gente entender aquilo que está escrito ali, saber aplicar, saber fazer uso, saber onde que a química está no nosso dia a dia. Da mesma forma, a ciência do plano espiritual. A gente precisa se debruçar e estudar mais a fundo. Não adianta eu pegar as obras básicas de Kardec e ler de ponta a ponta. Adianta, sim, é um conhecimento? É, claro, né? Mas o estudo envolve um pouco mais do que a leitura rasa, né? Que a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas é sim, estudando, né? Estudando, estudando. E aí, esse estudo, ele envolve, como eu disse, não só a leitura, mas ele precisa ser o quê? Perseverante, ele precisa ser um estudo sério, porque a gente não pode passar batido em cima de pontos que a gente não está entendendo, porque depois lá na frente, assim como na escola, na química, são conceitos que vão fazer falta para eu entender o que ele está falando mais adiante, né? Então tem que ser um estudo perseverante, com firmeza, com constância, né? Não adianta você desistir ou pular um pedaço, isso aqui está difícil, vou pular para cá, porque ele é um estudo complexo, é muito amplo, então tem que ter esse critério, tem que ser um estudo realmente levado muito a sério, né? E aí eu vou passar um pouquinho para a Sandra desenvolver um pouco mais sobre o que significa isso, Sandra, esse estudo sério. O que caracteriza um estudo sério, além dessa perseverança? Então, como você mesma está dizendo, Marisa, o estudo de uma doutrina, né, qual a nossa doutrina espírita, que nos lança assim de uma ordem de coisas novas, grandiosas, né, que Kardec nos trouxe aí. Só pode ser feito então com utilidade, né, por pessoas sérias, né, perseverantes, como você mesma disse, livres de prevenção e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. A gente não sabe como dar essas qualificações aos que julgam a priori levianamente, né? Sem tudo ter visto. Então, assim, é preciso estudar muito, né? Para depois tirar uma conclusão, né? Que não imprime aos estudos continuidade, regularidade, né? E o regulamento e o recolhimento indispensáveis. Né? Então, quem deseja se tornar versado nessa ciência, né, da doutrina espírita, tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio, né? E acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que a gente está fazendo aqui, né? Começando pela introdução, né? Como a Marlene disse no início, que todo livro a gente precisa ver a introdução, também o Livro dos Espíritos, com certeza. Então, o que adianta aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignorem? Então, por isso que tem que ter esse encadeamento aí, né? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Então, o que caracteriza esse estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Sim, então já destacamos aqui a perseverança, a continuidade, a seriedade, né? Mas vamos então explorar isso um pouco mais a fundo, sabendo que a doutrina espírita, o espiritismo é uma ciência, né, do plano espiritual. Como que a gente deve estudar essa ciência? Lembrando que Kardec era um educador, né, renomado. Então ele dá dicas aqui de estudo, de fato. Então, que orientações ele nos dá? Como a gente deve estudar? Então, Kardec sugere aí, né, no item 8 aí da introdução do Livro dos Espíritos, que tem que ser um estudo metódico, né, a partir das bases e fundamentos da doutrina, a fim de que seja possível avançar nos conteúdos, seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Já pensou, então, nós podemos pensar aqui, né, como seria estudar a mediunidade sem a gente ter visto antes o perispírito? Ficaria muito difícil, né? Como a gente ia compreender isso?
Ou ainda, como estudar a desencarnação sem a gente ver antes o princípio vital. Então, tudo isso vai fazendo a diferença, é o encadeamento que Kardec vem nos trazer. Né? Então, o Espiritismo só pode ser compreendido a partir de um estudo crítico, sério, né? Por aquele que tudo tenha visto, né? Estudado e aprofundado, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso. E aí, Marlene, pensando nisso, né, nesse estudo aí, sério, continuado, o que Kardec nos diz, como acontece o mesmo em relação aos espíritos, com os espíritos? A que ele está se referindo? Muito bom, porque olha que interessante, no finzinho desse segundo parágrafo do item 8, justamente ele fala, ele está falando sobre a seriedade dos estudos, e ele traz mesmo essa ideia que a Sandra me perguntou, ele diz assim, acontece o mesmo nas relações com os espíritos. Então, a gente tem que lembrar, se a gente está com o nosso olhar hoje, a gente vai falar, mas por que que ele está falando disso? Está falando de estudo, agora ele vem e me fala, né, das relações com os espíritos, aqui parece que está fora de lugar, mas a gente tem que lembrar que ele está falando justamente do começo aí da codificação. Lembra que o Livro dos Espíritos foi o primeiro que foi publicado, e a comunicação com os espíritos foi a base desse trabalho da codificação. Lembra, o Livro dos Espíritos, ele é feito de perguntas e respostas. Quem é que responde? São os espíritos. E não é de uma reunião só, de duas, são de muitas, em muitos lugares separados. Então, essa foi a base da constituição da doutrina, a comunicação com os espíritos. E aí eles tinham muitas reuniões no início, né, nesse momento de elaboração, e ele está, nessa introdução, mostrando um pouco disso, desse trabalho que foi esse trabalho. Então, ele está falando da seriedade do estudo, que a gente vai, claro, isso é fundamental até hoje, mas ele faz a ponte mostrando da seriedade que tem que ter também nesse encontro, nessa relação com os espíritos, né? A seriedade que tem que ser tratada é essa situação de comunicação com os espíritos. Isso é fundamental. Por que que ele diz isso? Porque para aprender com os espíritos, ele faz uma analogia bem interessante e bonita. Ele diz assim: como a gente faz quando a gente quer fazer um curso, quando eu quero aprender alguma coisa. Então, eu escolho o curso, eu vou escolher o professor, eu quero, né, alguém que seja sério, que saiba o que está falando. Então, eu vou buscando e eu vou me direcionando para esse encontro. E eu tenho que trabalhar com a assiduidade, eu tenho que não posso faltar nas aulas, eu tenho que estar presente. Quando eu faço um curso, tem tudo isso. Se eu relacionar isso com essa situação da comunicação dos espíritos, é a mesma coisa. Eu tenho que escolher, né, esses espíritos que vão, né, dar essa orientação. Escolher como? Nesse ambiente sério, de seriedade, de quem está buscando algo muito importante, reconhece a importância desse trabalho. Então, eu preciso estar em comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem com esses espíritos, né? Então, ele já traz aqui para essa questão do estudo e da seriedade a presença dos espíritos, especialmente nesse momento em que está sendo constituída essa base aí da doutrina espírita. Então, ele bate muito nessa tecla. Tem que ter seriedade nessas reuniões. É isso que ele traz. Tá bom, Marlene. Kardec enfatiza bastante a questão da seriedade, né? Mas o que pode acontecer se não houver seriedade nas reuniões? Então, olha só. Que é ter reunião, né, com os espíritos sem seriedade? É quando a gente faz pergunta boba, né, ociosa, isso é muito leviano. Isso é muito comum. Vamos pensar de novo naquela época, quando tudo começou com as mesas girantes. O próprio Kardec, no início, dizia: eu não vou lá mexer com isso, coisa de brincadeira, né? Kardec até fala, conversa mole, isso aí não vou querer participar disso, porque isso apareceu muito dessa maneira de frivolidade, né, de questões. Foi um jeito que começou. Mas e aí Kardec se aproximando e percebendo que tinha algo por trás daquilo tudo, né, uma inteligência, algo muito importante, é que a seriedade acompanha esse movimento, e aí você começa a fazer e buscar a sintonia com esses espíritos mais sérios, né? Então, se você não tem essa seriedade, o que que você está atraindo? Espíritos zombeteiros, né, frívolos, mentirosos, que estão prontos para zombar, prontos para aprontar, para brincar, né, e para fazer, para bagunçar ali
ambiente. Daí a importância sempre da gente estabelecer esse ambiente voltado mesmo para o bem. Isso é fundamental. E aí Kardec ainda dá um exemplo. Pensa-se num ambiente de zombeteiros, né? Se a gente perguntasse o que é alma? Desculpa. O que é a alma? O que é a morte? O que esses espíritos brincalhões responderiam, né? E a gente, isso até hoje, a gente vê exemplos disso, né? A primeira coisa que você vai perguntar, eu vou ficar rico? O que vai cair na cena, né? Eu vou casar, vou ter filhos? A gente vê essa coisa de curiosidade, mas que leva, que foge à seriedade. Então, é isso que ele está demarcando aqui. Não faz sentido a gente trabalhar, buscar esses espíritos zombeteiros, levianos. Pode ter feito sentido no início para despertar a atenção. As pessoas que se comportaram assim nem sabiam que elas estavam, de uma certa maneira, fazendo um bem, porque elas estavam propiciando esse movimento dos espíritos ali para as pessoas perceberem: nossa, existe algo mais além, né, daqui, da terra, da matéria. Então foi importante no momento, mas agora associando a importância do estudo e da compreensão do fenômeno desse mundo espiritual, não cabe mais essa atitude de sem seriedade, né? De brincadeira, de levianos, não cabe mais. E é por isso que Kardec aconselha e fala claramente: se você quer uma resposta séria, tem que se comportar assim, com seriedade. E aí, lembrando, o que que é seriedade? Seriedade não é ficar sisudo, bravo, né, de mau humor. Seriedade tem a ver com comprometimento, tem a ver com responsabilidade, em saber por que que eu quero estar aqui, aonde eu quero chegar, né? E Deixa eu Kardec, só acrescentar, Marlene, dá por licença, só favor. uma coisa que você me falou me chamou a atenção, assim, né? A ciência da matéria, ela está aqui, a gente vê, né, qual a origem, né, do estudo da ciência. A gente observa a natureza, os fenômenos e dá aquela a questão de buscar o conhecimento de como aquilo acontece, né? E uma criança, por exemplo, ela já consegue, ela está nesse meio material, ela vê lá a plantinha, sabe que a planta e os bichinhos é diferente, então ela já tem uma iniciação na ciência, né? Quando a gente fala em ciências biológicas, por exemplo, em organismos e tal. E quando a gente fala no plano espiritual, a gente, em princípio, não tem nem esse início, né? O que vai disparar essa curiosidade para buscar esse conhecimento. Uhum. Então, foi por isso que veio todo esse processo, né, essa invasão, para desenvolver a curiosidade das pessoas, para despertar isso, para o que é isso? Que plano espiritual aí? Da onde está vindo esse espírito que está falando tudo isso? Então, foi esse empurrão para despertar a curiosidade, para que as pessoas pudessem ir atrás de conhecer essa nova ciência e aí sim se debruçar e ir atrás de estudar, né? Então, Exatamente. foi todo um processo, né? Uma lógica aí que se desenvolveu. É bem interessante pensar nisso, né? E faz sentido com aquilo que Kardec traz também para nós, que tudo na humanidade tem uma razão de ser, todo mundo colabora de Hum. alguma maneira. Mesmo que esses espíritos não soubessem disso naquele momento, eles acabaram Ah, trazendo uma contribuição importante. Tudo tem uma, está muito bem articulado, né, nesse mundo aí, na vontade de Deus. exato. Quer dizer, foi uma coisa fundamental, foi uma coisa importante que aconteceu. E agora Kardec chama a atenção. Tudo bem, já passou. Agora vamos trazer a seriedade, vamos olhar o quanto isso é sério, o quanto de importante tem e como a gente tem que se comportar, agir a partir de agora com isso também. Né? Não faz sentido nenhum a gente tendo todas essas informações que a gente tem agora aí no Livro dos Espíritos, entendendo que foi esse processo, que a gente, né, continue com brincadeiras aí, então trazendo isso para nós no dia de hoje, né? Kardec chama a nossa atenção claramente, bem forte aí. Sede sérios, Kardec fala, laboriosos e perseverantes, para que os espíritos superiores não nos abandonem. Porque ninguém vai ficar perdendo tempo com a gente se a gente estiver bagunçando com outras intenções, estiver. Não, aí a gente vai perder ali o apoio da espiritualidade, o apoio superior nesse sentido, né? Porque é isso que a gente tem que buscar. Reconhecer a importância disso tudo que a gente está recebendo,
né, do alto, todas essas mensagens, essas orientações, essa verdade que a doutrina trouxe. Então, Conhecimento, né? vamos encarar isso com, entendendo a responsabilidade aí, né, que a gente tem diante disso tudo, né? Exatamente. Muito bom. E assim, Kardec fecha, então, o item 8, né? Mas a gente vê que todos os itens são muito interligados. Ele vai abrindo aí para o item 9, que o Herculano Pires intitulou de Monopolizadores do Bom Senso. Então, a gente vai ver o que será que Kardec traz, acrescenta nessa discussão da seriedade, a partir do que ele estava sentindo, escutando da humanidade, né, das críticas que estavam sendo feitas a ele em relação a esse trabalho e tudo mais. E aí Kardec vai começar esse tópico seguinte falando da movimentação de objetos e de manifestações inteligentes. E aí eu pergunto, aí passo a palavra para Sandra. Sandra, por que Kardec começa esse tópico falando disso, de movimentação de objetos e de manifestações inteligentes? Kardec começa esse item 9 da introdução do Livro dos Espíritos com a questão das manifestações inteligentes, como o movimento de objetos para estabelecer um ponto de partida lógico e científico que constitui a base da doutrina espírita, a existência de espíritos e a possibilidade de comunicação com eles. Ele já avisa, né? Kardec já avisa que não vai falar aqui de comunicações verbais ou das escritas diretamente pelos médiuns, porque essas não se mostram à primeira vista bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Ou seja, fica então mais difícil dizer que é o espírito e não o médium que está falando ou escrevendo. E para isso, então, Kardec utilizou o método lá da prancheta, né? Ele destaca, então, a escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, como cesta ou prancheta. E tudo isso se deu lá no início da codificação, né? Que foi, lembrando das primeiras comunicações a partir das mesas girantes, para marcar alguns pontos importantes. Então, como acreditar que é o médium que está escrevendo dessa forma? Né? Quer dizer, imagine um lápis na ponta de uma cesta, né, ou de uma prancheta, e o médium apenas tocando essa cesta, né, com os dedos, levemente. Então, o médium teria que ter muita destreza, muita habilidade para intervir nesses traçados das letras. Então, assim, teria que ser realmente uma inteligência fora aí, né? Assim Kardec vai nos provando a existência dos espíritos. Isso. E aí é interessante porque a gente pode pensar, mas vamos supor, e Kardec traz isso, né, nesse item também, mas vamos supor que alguém não, assim, diga, não, mas o médium pode sim ter destreza. De repente, né, ele tem uma habilidade de botar a mãozinha na cesta e mexer na cesta, que às vezes as pessoas até preferem acreditar nisso do que acreditar que tem algo mais ali. Mas vamos supor, então, que se a gente admitir que esse médium teve essa destreza, isso não prova que o médium que escreveu aquela mensagem, que poderia de fato nos mostrar, Sandra, que tinha um espírito ali, além dessa questão da destreza, independente disso? O que pode nos mostrar que de fato tem um espírito ali dando essa mensagem? O próprio Kardec nos diz como explicar a natureza das respostas quando essas se apresentam fora do quadro das ideias e do conhecimento do médium. Ele nos aponta, então, que os resultados dos escritos são muitas vezes numerosas páginas, né? Escritos muito rapidamente, que de algumas surgem, por exemplo, poesias impecáveis, maravilhosas, muito além da condição do médium. Então, o espírito pode trazer, assim, elementos muito além da condição, o que nos mostra a presença de um espírito ali, né? Trazendo algo que não poderia ser do médium. E Kardec aponta ainda que esses fatos ocorrem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. E pergunta ainda, esses fenômenos são reais ou não? Porque, assim, existe sempre a dúvida, né? O próprio Kardec diz, para esta pergunta, só temos uma resposta, vede e observai.
não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, porque longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Então, assim, é uma questão de observação, Kardec vai nos dizer, né? Nós podemos pegar, neste momento aqui, o exemplo de Chico Xavier, né? Que a gente sabe que nessa existência, né, ele não tinha, assim, muita escolaridade. E ele escreveu, desde o seu primeiro livro, né, o Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu poesias lindíssimas, né, belíssimas aí. Então, assim, a prova que existe realmente um espírito ali ditando, né? E eu estou pensando também em outros exemplos, né, Sandra? Aqueles médiuns que escrevem, psicografam com outra língua, em outra língua, né? Estou lembrando ainda daqueles exemplos, né, de um médium que escreve espelhado com outra língua ao mesmo tempo, dois, daqueles, né, testes todos que o próprio Chico Xavier foi submetido muitas vezes no início. Como acreditar que alguém teria essa habilidade de escrever em duas línguas diferentes, língua que ele não conhece, ainda espelhado? Então, são exemplos aí que vêm enriquecer esse argumento aí que o Kardec está trazendo, né? Então, aí continuando essas questões que Kardec veio nos trazer nesse item, eu gostaria de perguntar para a Marisa, né? Como saber que esses fenômenos não se tratam, então, de charlatanismo? Uhum. Por definição, Sandra, colegas, né? Por definição, o charlatanismo é uma prática fraudulenta, ou seja, algo que se faz, se propaga uma coisa falsa, né? Se faz uma coisa falsa e faz isso como? Se apropriando da boa-fé das vítimas, explorando essas vítimas, ou financeiramente, ou obtendo qualquer outro benefício, favores em causa própria. Então, ou você produz esses fenômenos, recebe um dinheiro, né, ou algum favor para que isso seja produzido. Isso acontecia realmente muito na época justamente de Kardec, né, aqueles teatros que faziam. E aí as pessoas vendo, que falam, nossa, vou ganhar dinheiro em cima disso também. Então, vou abrir aqui uma sessão e só que a gente não tem esse comando sobre os espíritos, né? E vai saber se naquele momento dessa sessão que essa pessoa, esse charlatão, pensou em ganhar dinheiro, se tinha algum espírito ali, e aí de repente o espírito não aparece. Como que ele vai ganhar o dinheiro? Então ele arma ali um esquema, amarra uma cordinha, um imã, não sei aonde, e provoca de forma falsa um fenômeno. Isso é o charlatanismo, mas o que caracteriza isso? Ele recebe, ele tira proveito dessa falsidade, tira proveito próprio, esse charlatão. Então, é importante assim a gente ver que não é que não exista o charlatanismo, existiu, pode existir ainda hoje, né? Mas o fato de existir essas pessoas que tiram proveito próprio desse fenômeno, isso não desvalida a existência do fenômeno em si, né? Existe a mediunidade, existe a comunicação dos espíritos, e é por isso que na doutrina espírita esse é um dos pontos chaves aí para a gente reconhecer a veracidade daquilo é uma coisa que não é cobrada, né? Ninguém pode estar tirando o benefício próprio desse fenômeno, né? Então, aí a gente descarta essa questão do charlatanismo. Não que ela não exista, mas que ali no charlatanismo não existe o fenômeno mediúnico em si, né? Tá certo. E aí, Kardec vem trazer também nesse item, falando de mistificação. Qual seria, então, a diferença de mistificação e charlatanismo? Uhum. A mistificação é a propagação dessa falsidade, é fazer isso de forma fraudulenta também, porém com outros intuitos diversos. Pode ser por uma brincadeira, pode ser por querer enganar mesmo, ou por maldade. É aquilo que a Marlene comentou sobre os espíritos zombeteiros, né? Então, ele não precisa esse médium ou esses espíritos não precisa necessariamente tirar vantagem própria na forma de receber um favor, um dinheiro, mas ele faz isso por brincadeira ou por maldade, para querer atrapalhar mesmo o desenvolvimento da doutrina e por aí vai. É uma ação fraudulenta também,
Só que tem essa diferença aí, não é algo que seja cobrado, né? Então é muito sutil, né? Por isso a importância que Kardec sempre traz para a gente de você analisar todo tipo de comunicação, né? Tudo que essa informação que vem do plano espiritual tem que ser muito bem observada, né? Para a gente não cair nessas falsidades, né? E aí, continuando ainda, né? Existia muito questionamento sobre, tá, mas então não é charlatanismo, não é mistificação, vamos eliminando aí as possibilidades, né? Não poderia ser, então, uma ilusão, uma coisa assim, daquela coisa da pessoa estar sendo enganada sem saber, até, né? A pessoa está iludida, acreditando que aquilo é uma comunicação e, de fato, aquilo não ser vindo do próprio médium. O que que a gente pode falar sobre isso? Eu vou jogar para Marlene, por favor, Marlene. Pois é, os antagonistas aí das ideias espíritas, na época de Kardec, apresentaram mesmo esse argumento, que todo mundo que acredita no espiritismo está todo mundo iludido, né? E aí Kardec chama aí a atenção, destacando a importância das pessoas que estão estudando, né, que são assim, testemunhas aí desse trabalho da doutrina espírita. E aí Kardec pergunta, será que a doutrina espírita, que tem milhões de adeptos, ó, ele fala isso aí na introdução, né, porque a gente vai lembrar, o Livro dos Espíritos estava sendo lançado, mas tinha a Sociedade Espírita Parisiense, eles estavam nesses estudos, ele estava já fazendo esse trabalho com os espíritos, tinha trazido muitas pessoas, então já estava tendo um trabalho de divulgação aí muito grande, e mesmo assim pensando depois, né, o quanto de pessoas que a partir do Livro dos Espíritos foram chegando e compreendendo e aceitando e estudando essas ideias. E aí ele pergunta, mas será que todos esses adeptos aí são só todos ignorantes? Pessoas que se deixam iludir, né? Será que é assim? E aí ele fica justamente entendendo que esses fenômenos são mesmo tão extraordinários que a gente fica em dúvida e a gente até entende que possa ter existência de dúvidas, que as pessoas possam ter dúvidas sobre isso, né? Mas, por outro lado, e ele é muito firme nisso, Kardec diz assim: não se pode aceitar o monopólio do bom senso aos incrédulos. O que ele está querendo dizer isso? A gente não pode dizer que só quem não acredita em nada é que tem bom senso, é que usa a razão, né? Ele vai mais fundo, sem respeitar o valor moral dos seus adversários, dos espíritas aí no caso, e já julgando que todos são incapazes de pensar, né? Quantos às vezes olham para nós, às vezes a gente está falando, né, de doutrina, de reencarnação, até hoje, hein, gente? A gente falando de reencarnação, parece que algumas pessoas olham, tadinha dela, né? Acredita nisso. Aí a gente fica, eu fico pensando assim, nossa, né? Vai chegar um momento, a pessoa vai se deparar e vai encontrar, né? O que que é tudo isso, o mundo espiritual e tudo mais, né? Isso para mim não, né? Acho que isso faz parte, a gente entende isso estudando a doutrina, do orgulho, né? Que nós, homens encarnados aqui temos, né? Da dificuldade que a gente tem de aceitar que exista algo maior do que a gente tem aqui no nosso planeta, que nós não somos os bambambãs que entendemos tudo, há muitas e muitas e muitas coisas mais a serem conhecidas, né? Então, essas pessoas preferem se, é, se prender àquilo que a ciência material, como a Marisa já disse no início, descobriu, né? Provou, e falar, não, vamos esperar a ciência material. Mas olha o perigo, né? Porque, como bem disse a Marisa, a ciência material não chega ali a toda esse imenso conhecimento que a ciência espiritual está nos dando, né? Então, a gente precisa se abrir um pouco e compreender. E ele está falando, Kardec, justamente para aqueles antagonistas que não acreditavam e que existem até hoje de alguma maneira. Ele estava justamente pontuando da dificuldade que esses antagonistas têm de aceitar, então eles acabam ofendendo ou julgando, né, ou trazendo esses elementos aí que Kardec sofreu muito isso no início, né? Lembra que ele participava de uma sociedade científica, ele foi praticamente expulso porque não, isso aí não faz sentido, né? Então a gente imagina o quanto que Kardec sofreu nesse sentido, né, das pessoas que achavam que ele tinha perdido o juízo, onde já se viu, né, em função de todo esse movimento aí. E Kardec vai terminar ainda dizendo que a opinião das pessoas esclarecidas
que por muito tempo estudou a doutrina, meditou sobre a doutrina, isso tinha que ser uma prova, né? Ó, puxa vida, quantos estudiosos, o próprio Kardec, mais estudioso do que ele ali, mas quantos outros estudiosos estudaram a fundo a doutrina? O fato dessas pessoas sérias estudarem a doutrina tinha que ser uma prova, ou pelo menos uma presunção, Kardec fala, a favor disso tudo. Né? Porque se um fenômeno desse, se essas manifestações inteligentes prenderam a atenção de pessoas tão responsáveis que não tinham interesse algum em divulgar erros aí e nem tempo de perder com futilidades, então não é alguma coisa séria mesmo? Então, toda essa argumentação que o Kardec está trazendo aqui é para mostrar para esses antagonistas, e olha só, e por que que ele coloca isso na introdução? É como se ele já estivesse preparando, né, o espírito daqueles que iam estudar, que teriam muitas críticas, sim, mas que a seriedade e o envolvimento aí nesses estudos iriam dar uma ferramenta, e fortalecer as pessoas nesse sentido, né? Então, veja a É, importância. Ah, pode falar. não, só fazendo novamente, né, acho que para clarear um pouco o nosso entendimento, aquele paralelo com a ciência da matéria, né? Às vezes a ciência da matéria também tem, não vou nem dizer É assim, verdade, detratores, mas assim, é verdade. desacordos, né? Quanto tempo a gente acreditou, ovo faz bem, depois não, ovo faz mal, depois não, ovo faz bem, pode comer, não pode. Então, assim, é uma coisa que Verdade. não é nem necessariamente detrator, mas que cresce, né? A gente vai aprendendo, vai conhecendo e vai mudando, né? E quando a gente estuda essa ciência do plano espiritual, tem essas controvérsias às vezes, né? Aparece ali alguma ou um detrator querendo questionar esse tipo de fenômeno, ou diferenças às vezes de opiniões, enfim. Como saber, né? Como Kardec, como a Sandra comentou lá atrás, né? Aquele estudo sério, aquele estudo metódico, né? Com começo, meio e fim, você buscar explicações das causas do que você está estudando ali, do que aquilo vai gerar, enfim, um estudo de fato, que é o que a ciência faz. Vai estudando, vai se aprofundando e vai clareando, trazendo aquilo que se acredita verdade à tona, né? Então, acho que tem a ver com isso também, né? O estudo é isso. Com certeza. E é esse justamente o destaque que ele está trazendo nesses dois itens, no oitavo e no nono também. Ele está dando a importância, e antes mesmo dos leitores começarem a ler o Livro dos Espíritos, que está na introdução, ele já está preparando para a importância da seriedade, do estudo sério, que não é para desanimar, que se às vezes achar difícil, continua, perseverança. Ah, não estou entendendo nada. Tem gente que fala, ah, não estou entendendo nada, deixa para lá. Né? É tão interessante, escutei isso Pula. ontem, né? Uma pessoa falando isso, nossa, eu comecei a ler, nossa, aquilo parecia tão difícil para mim, não, isso não é para mim. Não, como que não é, né? Exige isso, a perseverança, vamos continuar, vamos ali. E aí, preparando já, Kardec estava preparando ao leitor para essa seriedade, para esse estudo sério, e também, de uma certa maneira, para as críticas feitas aos estudiosos, né? E já Kardec rebateu essas críticas, né? Mas, acima de tudo, essa tranquilidade, essa confiança de que a gente tem nesse material, na universalidade dos ensinos dos espíritos. Não foi invenção do Kardec, não foi invenção dos médios, porque as mesmas respostas vieram de diferentes locais. Kardec teve o cuidado imenso de separar, de organizar essas respostas e trazer para nós: olha, isso aqui vários espíritos trouxeram, né? E isso tem esse conteúdo aqui tem essa universalidade. Não foi um só que falou. Kardec rejeitou todas as respostas solitárias, vamos dizer assim. E ele traz aí nesse livro aquilo que está sendo que foi consolidado pela resposta de muitos espíritos em lugares diferentes. Tinham muitos grupos participando desse trabalho. Então, se eu tenho confiança nisso, se eu tenho, eu vou estudar e vou continuar firme para compreender essa doutrina, porque isso não, assim, só ler, como a Marisa bem disse no início, né? Só ler não é suficiente para a gente compreender. Às vezes a gente acha que compreendeu quando a gente reproduz ali as palavras, né, que a gente leu, mas isso não é suficiente. Eu preciso entender realmente. Volta para a questão que a Marisa disse no início da fé raciocinada, né? A gente tem que entender o que é que Kardec está trazendo, o que é Kardec, o que os espíritos estão trazendo e que Kardec organizou
com tanta maestria e com tanto cuidado para que a gente pudesse se apropriar efetivamente. Então, nós temos que estudar aí para compreender melhor a doutrina espírita. A gente já tem a doutrina aí, já tem essa codificação maravilhosa, mas a gente precisa estudar com seriedade. Essa é a grande lição aí que ele está nos deixando aqui. Bom, pessoal, Só mais um pois destaque. não? Me lembrando aqui, né, quando você falou da escolha do professor, né, e tudo isso que você comentou agora, a literatura espírita é imensa, né, é muita coisa. A gente- Trazendo isso aqui em função até desse trabalho no departamento do livro, né, então, desse conjunto de toda a literatura espírita, também existe algumas, às vezes, não posso dizer nem discordâncias, mas, assim, é muita coisa. Mesmo dentro dessa literatura, na dúvida, fica nas obras básicas, né? Se você está estudando uma literatura complementar, Faz sentido. surgiu uma dúvida, gente, mas será que isso é assim mesmo lá no plano espiritual? Nas obras básicas é onde a gente tem a certeza, a convicção de que está pisando ali num lugar seguro, né? Então, aquela coisa de escolher o professor nas obras básicas já está ali filtrado a comunicação dos espíritos que aquilo ali como a gente chama, as obras básicas, né? É a doutrina espírita tá ali. A doutrina que os espíritos nos trouxeram tá ali. Espíritos do mundo todo, aquela coisa que a gente falou. O trabalho que Kardec fez foi de organizar tudo aquilo, trazer as comunicações que às vezes se repetiam em diversos lugares do mundo. Como que sabe que aquilo a gente pode confiar, né? Porque foi a mesma informação trazida de diferentes formas, diferentes, às vezes, vocabulários, diferentes lugares, enfim. Então, é um porto seguro. A gente pode até Informações que têm uma lógica, né, Marisa? Além de ser trazido em diferentes lugares, ela tem uma lógica, não é uma coisa louca, é uma coisa que tem Aham. sentido, e quando a gente estuda, a gente compreende, né? Então, assim, importante a gente lembrar na hora dos estudos, é muito válido trazer obras complementares, sim, mas as obras básicas, né, o Pentateuco ali, essas obras de Kardec, é onde a gente tem o nosso porto seguro. Dali a gente pode ter a certeza e a convicção, né? Muito bem lembrado, muito bom. Bom, pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso trabalho. Parece mentira, já acabou, foi rápido demais. É Estamos rápido. chegando ao final, mas eu gostaria de, antes de encerrarmos aí, de pedir que as nossas colaboradoras aí, participantes, colaboradoras somos todos nós, né? Que nós todos Aham. pudéssemos dar uma última palavrinha, então, das últimas impressões e as reflexões finais. Eu vou passar primeiro para a Sandra, para falar das suas reflexões, depois para a Marisa, tá bom? Sandra, o que ficou desse estudo, Sandra? Ah, é um estudo muito bom, porque Kardec nos mostra aí uma sequência de estudos, uma clareza que a gente deve buscar, essa seriedade, né? E que realmente faz a diferença para nós que queremos estudar aí, entender um pouco dos porquês da vida, né? Então, foi muito bom participar, Marlene. Muito obrigada. Uhum. Eu, Marisa, pode falar. uma coisa que eu gosto de, assim, que me ressaltou, né, a vista, assim, com esse estudo, é a questão daquela expressão que existe dentro da doutrina espírita, que a gente ouve muito frequentemente, que é da fé raciocinada, né? A doutrina espírita tem uma fé raciocinada. O que quer dizer isso? A gente acredita com um embasamento teórico, técnico, científico naquilo que a gente está acreditando, né? Então, a gente reencarnação, por exemplo, um dos princípios básicos da doutrina espírita. A gente não só acredita porque está escrito, mas acredita sim porque tem uma lógica, tem uma explicação. Quando a gente estuda, né, a parte científica ali do plano espiritual a fundo, a gente estuda que existe sim a questão fluídica, de formação dos corpos, a questão de
até da ciência social, né? Um pouco da causa e efeito, enfim, são vários os aspectos que envolvem determinados conceitos que nos dão essa segurança de acreditar nisso. Você não acredita porque alguém te disse, mas acredita porque existe uma fundamentação, um embasamento teórico para aquilo. Então é muito gostoso porque isso nos facilita acreditar, nos traz confiança na doutrina, segurança na doutrina e em tudo mais o que envolve, não é só o conhecimento científico, né? Mas aquilo que esse conhecimento vai acarretar, né? As nossas reflexões em cima desse conhecimento, então eu vou reencarnar, então vai acontecer assim, se eu fizer isso, ou assado, se eu fizer aquilo, vai trazendo esse pensamento crítico em cima desse conhecimento, que vai nos levar à nossa reforma íntima, né? Que é o objetivo final maior, é a nossa reforma íntima de cada um, né? Eu quero isso para a minha vida, então eu vou agir assim ou assado, né? Tudo isso com base nessa fé raciocinada. Eu acho isso muito bonito, né? E gostoso de você saber que você está se sustentando em solo firme, né? Isso é bem bacana. Muito bom. Acho que é isso. Eu destacaria aqui também, que ficou para mim também desse estudo do oitavo e do nono item, aquilo que a Sandra trouxe sobre o estudo metódico, né? A importância, às vezes a gente acha assim, que eu posso estudar, eu abro o acaso, né? Vou abrir ao acaso, eu estou estudando, eu leio um trechinho, principalmente o Evangelho, a gente fala, a gente abre um trechinho, tudo não faz diferença, né? Se tal, não tá. Aí a gente olha, não, faz diferença, né? Porque é o que o Kardec está trazendo ali, né? Do encadeamento. Até o Evangelho, que a gente fala, ele está comentando trechos soltos e tal. Quando você começa a estudar, você vê, não, peraí, tem um encadeamento, ele parte dos pilares, do alicerce, depois ele vai contando, você sofre, por que que você sofre, o que que você faz. Existe toda uma lógica dentro ali do livro que nos mostra esse cuidado, e o Kardec está trazendo isso, estudo metódico. A própria organização dos livros, por ele, mostra que ele separa, não é ao acaso, ele tem uma, uma, uma forma de apresentar, né, os conteúdos todos que nos ajudam a compreender. Então, se o Kardec teve aquele trabalho imenso para organizar, né, o Livro dos Espíritos, né, desses livros, da forma como ele fez, a gente vai ler ao acaso, a gente acaba. Opa, peraí, está faltando um trecho aqui. Então, não é só ler. Outra coisa que me chama a atenção de novo, é o estudo. Ler é uma coisa, a gente já falou isso. Estudar é outra. É ser capaz de ler cada um daqueles trechos e entender essa lógica que está por trás, como a Marisa disse aí. Isso é estudar. Isso só lendo a gente não consegue. E se eu estou estudando com outras pessoas, melhor ainda. Porque A com outras gente, pessoas, né? eu ia comentar isso, a gente estava comentando aqui antes de entrar, né? A Sandra que estava levantando Falando, esse aspecto do que as casas espíritas nos oferecem para a gente poder ter acesso a esse estudo de fato, né, Sandra? Você quer trazer? A gente pode ver hoje, né, que são muitas ofertas de maneira de estudar, né? Uma delas é direcionada já para as obras básicas, né? Temos o estudo dos espíritos, médios, né? A Gênese, obras póstumas, Céu e Inferno. Então, assim, tem estudo de todas as obras. E a gente tem também, atualmente, já faz 40 anos, né, Marlene? Nós temos já é, o estudo que a gente chama o estudo do ESG, né? Que é o estudo sistematizado aí da doutrina espírita. Sistematizado justamente por isso, né? Que começa pelo começo, né? Quando a gente fala isso, começa pelo começo. Então, assim, e sempre baseado nas obras básicas, né? É um estudo por roteiros, né? Que tem um encadeamento de ideias, né? Uma sequência lógica, que também nos ajuda a estudar as obras básicas. E é isso, as oportunidades são muitas e devemos aproveitar, porque realmente o estudo ele é contínuo e não é tão simples de entender, né? Precisa realmente ser perseverante, como você mesma disse, né, Marisa, no início, precisa ser perseverante. É. com E certeza. hoje quase todas as casas têm, né? Um estudo que não é só expositivo, mas que tem essa abertura para discussão, para o diálogo, para pessoas
trazerem suas contribuições, fazerem suas perguntas, né? Já está bastante difundida essa forma de estudo, né? Mais eficiente até, Isso. né? E que também exige aquilo tudo que o Kardec fala aqui: Uhum. perseverança, continuidade, A né? seriedade, Método e tudo mais. isso. Bom, gente, chegamos aí ao final. Que bom, Sandra, Marisa, estarmos juntos aqui. Agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse trabalho maravilhoso aí. Muito obrigada. Agradeço aí ao Batuíra, ao público que nos assiste, que nos acompanhou aí de alguma maneira. Que coisa boa, né? De alguma maneira, eles são responsáveis por a gente ter estudado, se preparado para estar aqui, né? Se não fosse essa possibilidade de, né, de alguém estar ouvindo, né? A gente talvez não Uhum. estivesse fazendo isso. Eu queria, antes de encerrar, lembrá-los a todos que na próxima reunião nós teremos ali a discussão dos itens 10, 11 e 12. Vai ser, então, trabalhada a questão da linguagem dos espíritos, o poder diabólico, grandes e pequenos, e a identificação dos espíritos, né? Com a coordenação da Antônia. Então, não deixem de prestigiar aí, na outra semana, a continuidade do estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Lembro também que no dia 23 de abril, às 8h30, nós teremos aí a série Jesus em Convites, e o tema vai ser inumação. Então, participe, prestigie. Olha só quantas oportunidades para a gente seguir aquilo que o Kardec está propondo. Vamos estudar, né? Essa é o propósito. Obrigada a todos. Eu passo, então, a palavra para a Sandra, para ela fazer a prece final para a gente. Sim. Vamos, neste momento, então, agradecer a Deus, nosso Pai maior. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre, e os amigos espirituais responsáveis por este estudo, essa oportunidade tão grandiosa de conhecermos a doutrina espírita e essa oportunidade de estudá-la. Porque assim, com certeza, faremos e teremos a oportunidade de fazer a nossa reforma íntima e de melhorarmos a nossa vida a cada dia mais. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós que aqui estamos e que temos esse desejo e essa vontade tão grande de estudarmos a cada dia e nos melhorarmos. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos Assim seja. abençoe a todos. Assim seja. Até mais. Até, até a próxima, né? É. Até a próxima. Tchau, gente.